Jó 42. É porque logo depois do 42 já tem Salmos. Aí eu me confundi aqui. Vamos aprender sobre princípios hoje? Vamos preparar para que nós possamos renovar a nossa mente no Senhor? O nosso Deus é poderoso, amados. Diga para o seu irmão, nosso Deus é poderoso. Nada, nem ninguém é mais poderoso que o nosso Deus. Só que o nosso dia a dia, por causa das coisas que nós fazemos, por causa do ativismo, tanta coisa que a gente precisa fazer todos os dias, trabalho, correria, e ainda por cima, existe também as redes sociais que nos roubam tanto tempo. Ou seja, a gente fica tão preso, tão enraizado aqui, que a gente se esquece que nós somos espírito. Diga assim, eu sou espírito. Eu possuo uma alma e habito num corpo. Mas a gente inverte essa situação, porque Satanás, ele é especialista em inverter as coisas, sabia disso? Jesus morreu que horas? Às 3 horas da? Os horários de mais trabalhos espirituais do mal acontecem às 3 horas da manhã. Sabia disso? A cruz, ela é o símbolo de redenção, é o símbolo de resgate, é o símbolo do amor de Deus por nossas vidas. Mas quando o inimigo, ele toca na cruz, ele inverte a cruz. Por quê? Porque ele quer distorcer, ele trabalha na distorção. Já que ele não tem o poder de criar, ele sempre quer distorcer o poder de Deus, o amor de Deus, tudo que Deus faz por nossas vidas. Homem foi criado para mulher, e mulher foi criada para homem. Aí vem Satanás e faz a bagunça, a mistura dele, as inversões, as distorções, coloca homem com homem. Por quê? Porque ele sabe que vai machucar o coração de Deus. Amado, preste atenção nisso. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós erramos, Satanás dá uma gargalhada no inferno, sabia disso? Porque ele sabe que Deus está assistindo todas as coisas, porque o nosso Deus, uma das características da natureza do nosso Deus é a onisciência. Ele sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas, ele é onividente. Ele ouve todas as coisas. Então ele sabe quando um filho que ele tanto ama, que ele tanto preza, está em pecado. E isso dói o coração do nosso Deus. Quem é pai aqui? Se alguém fizer qualquer coisa contra um filho seu, você vai achar graça ou você vai se entristecer profundamente? Você vai se entristecer. Com o nosso Deus é da mesma forma. Por isso é que Satanás, ele não tem esposa. Por isso é que Satanás não tem obrigação nenhuma na vida, a não ser fazer 3 coisas, praticar 3 verbos na sua vida. Quais são esses verbos? É a única coisa que ele se importa em fazer. Ele não tem conta para pagar, não tem filho para levar para a escola, não tem esposa, não tem que trabalhar. A única coisa que ele faz é tentar destruir o propósito que Deus tem na sua vida. Mas todo mal que o inimigo levanta contra você, contra a sua casa, cai por terra hoje em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Amados, mas nós precisamos entender que Satanás, ele tentando o tempo todo inverter as coisas, fazendo com que nós coloquemos como prioridade coisas que não são prioridade, porque isso nos confunde, isso nos tira do propósito, isso nos tira do alvo que é Jesus. Toda vez que Satanás, ele intenta esse tipo de situação, invertendo, pervertendo, nos confundindo, ele nos atrasa nas nossas bênçãos. Mas nós precisamos entender que pelo fato de nós sermos seres espirituais, nós precisamos nos decidir e nos posicionar contra o quê? As astutas ciladas de Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás não tem poder nenhum, porque todo o poder das trevas já foi derrotado na cruz do Calvário. Quem crê nisso diz amém. Você não tem que crer, tá, em trabalho feito contra você, macumbaria, feitiçaria. Isso isso acontece em quem crê que Satanás tem poder. Não acontece na minha vida. Nós vivemos há pouco tempo atrás aí uma situação muito triste, né, com a Covid-19, e eu não sou um negacionista, ok? Mas eu tinha certeza de quem estava comigo. Eu não usei máscara nenhuma vez, a não ser em lugares, em departamentos públicos, aqui nos Estados Unidos, onde era obrigatório. Mas eu não usei máscara, certo? Por quê? Em primeiro lugar, porque eu aprendi que a única forma que eu tenho de fortalecer o meu organismo é me expondo a agentes contaminantes. Então, eu não tenho muita frescura no dia a dia. Isso não significa que eu seja um porquinho, né? Sem lavar as mãos, nada disso. Mas eu
quanto mais eu posso me expor a esse tipo de agente, eu sei que o meu organismo está fortalecendo. Por quê? Porque o meu pai que me criou, o nosso pai que te criou também, ele construiu o nosso organismo para isso, para autodefesa. Você tem autodefesa. O seu corpo foi preparado para fortalecer. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus poderoso e te criou para superar esse tipo de situação. Então preste atenção. Primeira coisa que você tem que entender, que nesse mundo nós vamos passar por situações de desafios, onde o inimigo vai estar o tempo todo tentando nos confundir. Se você se decidir e se posicionar, todas as ações de Satanás, veja bem, ele já é um derrotado, mas ele é muito inteligente. E o palco de trabalho de Satanás não é nas encruzilhadas, nas cachoeiras, retrato na boca de sapo, isso tudo é bobagem. Isso é coisa de cinema, isso é coisa que tentam fazer você acreditar para que você possa pensar que Satanás tem muito mais poder do que ele de fato tem. Ele não tem esse poder, mas ele tem o poder na mente das pessoas que não creem em Jesus, que não têm a revelação do céu na vida dela. E preste atenção, nós precisamos nos posicionar de uma forma tal que nós venhamos a trazer tão somente para o nosso Deus alegrias. Como é que eu faço isso, pastor? Você se decidindo por não pecar, você se decidindo por não agir contra a palavra de Deus. É uma decisão. Isso é uma decisão. Não é que você precisa de uma qualificação, uma unção especial do Espírito de Deus para você conseguir atingir isso. É decisão e posicionamento. Eu me decidi, eu já conheço a palavra, eu sei que isso é errado, eu não vou fazer. Por quê? Porque você é um santarrão? Não, porque eu vou desonrar aquele que me honra. Eu vou entristecer o coração do meu Deus. Amados, eu estou traçando todo esse desenho para você entender uma coisa. Independentemente das coisas que te aconteçam, Deus permanece no controle de tudo. Amém. Porque Ele é todo poderoso. O nosso Deus é general de guerra e jamais perdeu uma batalha. Uma sequer, nunca. E não vai ser a sua que Ele vai perder. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo essa palavra. Deus não vai perder a minha batalha. Em nome de Jesus. Você abriu em Jó 42? Agora você vai entender. Olha o que a palavra do Senhor tem para a nossa vida nesta noite. Todos estão acompanhando? Quem não estiver acompanhando, pega aí na Bíblia do irmão do lado. Amém? Então respondeu Jó ao Senhor. A quem Jó respondeu? Ao Senhor. Com quem Jó estava conversando? Disse assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É suficiente. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem pode dizer amém para essa palavra? Amém. Amados, Deus tem um projeto na sua vida. Amém? Deus tem um plano na sua vida. Amém? Existem duas formas de Deus concretizar esses planos na sua vida. Da maneira fácil, por amor, ou da maneira mais difícil, na dor. Tem muita gente, eu já ouvi, infelizmente, mais de 10 anos, 12 anos aí pastoreando, já ouvi muita gente voltando para Jesus, ou indo para Jesus pela dor. E isso traz uma tristeza muito grande no nosso coração, porque é impossível não servir a Jesus. A pessoa serve a Jesus querendo ou não querendo. A palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará, toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso significa gente que serve, gente que não serve. Filho, ímpio. Isso significa que anjos e demônios, inclusive, vão fazer a mesma coisa. Esse é o poder do nosso Deus. Amados, lendo essa palavra, muitas pessoas, dizem assim: também Jó tinha tudo, também Jó era o queridinho de Jesus. Quantos queridinhos de Jesus estão aqui essa noite? Amém. Eu sei que eu sou queridinho de Jesus. Você me acompanha nessa? Amém. Ou não? Também, inclusive foi isso que Satanás disse a respeito de Jó. Não sei se você conhece, mas logo ali no capítulo 1, se você quiser voltar para acompanhar na sua Bíblia aí, logo no capítulo 1 fala que Jó, ele era uma pessoa exemplar no tempo dele. A palavra de Deus diz que Jó, ele estava lá tranquilo, sereno, com a família dele, com os negócios dele, tudo dando certo. Aí, de repente, uma reunião no céu.
E entre as pessoas que estão nessa reunião, deixa eu chamar de pessoas para ficar mais fácil, quem aparece? Satanás, né? O inimigo das nossas almas. Diga para o seu irmão assim, o inimigo da sua alma é Satanás. Ninguém mais. Amados, em primeiro lugar, quando nós entendemos que o inimigo das nossas almas se chama Satanás, fica tão mais fácil perdoar. Não é? Quando você olha para a vida de um irmão que está sendo usado por quem? Por Satanás, para te afrontar, para se levantar contra você, fica muito mais fácil orar pela vida dele. Fica muito mais fácil abençoar a vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Somente Satanás se levanta contra as nossas vidas. A minha vida é a sua vida. E somente também debaixo da autorização do nosso Deus. E todas as vezes que Satanás se levanta contra mim e contra você, ele só se levanta por um motivo. Me pergunte qual. Qual, pastor? Para que o Senhor possa nos preparar para coisas maiores. Para que o Senhor possa nos preparar para bênçãos maiores. Para responsabilidades maiores. Para uma unção maior. Diga para o seu irmão, Deus tem uma unção para a sua vida. Você está preparado para receber? Amados, muitas vezes a gente faz pedidos para Deus de forma até inconsequente, infantil. Né? A gente teve um exemplo aí do Igor, que pediu para Deus um tempo, porque estava cansado, estava estressado. Deus deu o tempo, ele estranhou. Quais foram os pedidos que você fez para Deus? Se esqueceu, mas Deus não se esqueceu desses pedidos. Já parou para pensar nisso? Olha a situação, né, do Senhor que vos fala. Eu estava lá, né, na minha conversão, recém-convertido. Primeira vez que eu vou num culto, numa igreja cristã, né? A minha origem é romana também. Primeira vez que eu vou na igreja, fico maravilhado com tudo que eu ouvi. Uma mensagem linda que tocou meu espírito profundamente, falou comigo. Quando o pastor perguntou quem queria entregar a vida para Jesus, né, eu falei, sou eu. Não me preocupei com quem estava do meu lado esquerdo, lado direito. Depois disso, resumindo, depois do culto, viro para hoje. A pastora, na época, era a minha namorada, né? Muitos de vocês já conhecem a nossa história, o nosso testemunho. Eu caí na bobagem de falar para ela, quer saber? Se eu virar crente, eu quero ser pastor. Amados, o que você fala para Deus, Deus não se esquece. E o que Deus fez naquele momento? Ele abriu o computador que ele tem lá no céu, estou apenas desenhando para você entender, né? Criando metáforas aqui para você entender de uma maneira mais fácil. Ele esquadrinhou o meu coração, e o que ele encontrou lá? É verdade, olha só. Esse Cláudio, ele quer ser pastor mesmo. Anota aí, tá fechado, tá ligado. E aqui, passados alguns anos, estou eu na América pregando para você. Não por mérito meu, mas para honra, glória e misericórdia do nosso Deus, né? Para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas, porque eu não tenho nada para te oferecer. Mas enfim, eu quero que você entenda o seguinte. O nosso Deus não se esquece de absolutamente nada. E o que acontece? Deus, então, ele está nessa reunião, né? Satanás, ele se apresenta e Deus pergunta para ele, né? E aí, Satanás, como é que estão as coisas? Por onde você tem passado? Amados, quando eu leio esse texto, né, e eu me deparo com pessoas que não têm muita maturidade na fé, as pessoas me perguntam assim, mas o seu Deus, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas? Eu falo, sabe sim, senhor. Então, por que ele teve que perguntar para Satanás? Amado, Deus sabe todas as coisas, mas ele tem que construir, preste atenção nisso, ele tem que construir um contexto para ele chegar onde ele quer. Talvez você esteja vivendo hoje um contexto que você não esteja entendendo, mas Deus, ele permanece no controle de todas as coisas. Você está passando por situações, talvez, que você não entende, que você pergunta para Deus, e talvez você ainda não tenha ouvido respostas da parte do nosso Senhor. Mas preste atenção, ele não conversa enquanto ele está trabalhando. Eu também tenho essa mania, se eu estou trabalhando, eu não converso. Tem muita gente que vai para o trabalho e começa a conversar no trabalho. E quando a pessoa conversa, ela se perde. Aí o trabalho não fica bem feito. Para que Deus possa fazer um trabalho bem feito na sua vida, ele está caladinho, mas ele está lá trabalhando. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então preste atenção. Deus está contextualizando uma situação para ele chegar aonde ele queria. E ele fala para Satanás, né?
De onde é que você vem? De rodear a terra, de passear por aí, de ver as coisas. Pois bem, de tudo isso que você viu, você prestou atenção lá numa pessoa que se chama Jó? É meu servo fiel, homem íntegro, homem de moral, ele é fiel, ele é dizimista, ele é uma bênção. Já viu a família dele? Aí Satanás, ele revoltado com a situação, ele já se levanta e logo ele fala assim, mas quer saber? Quer saber mesmo por que ele é assim? Porque o Senhor o abençoa em tudo que ele faz. Amado, você tem que prestar atenção no seguinte, tem que entender o seguinte, que você é bênção não por causa das coisas que Deus faz na sua vida. Você tem que ser bênção, você tem que ser grato por tudo que ele já fez. Nós não nos aproximamos de Deus com intenções erradas. Porque todas as vezes que a gente se aproxima de Deus com a intenção errada, as coisas dão por torto. Mas se nós nos aproximarmos de Deus pelas intenções corretas, você pode ter certeza que você vai ser abençoado em tudo o que você fizer. Deus, ele conhecia o coração de Jó. Ele sabia o que estava lá dentro. Ele sabia a estrutura de Jó. Será que Deus conhece a sua estrutura? Sim ou não? Será que Deus conhece a sua estrutura ou não? A palavra do Senhor diz que não sobrevém sobre nós nenhuma tentação que seja superior à nossa capacidade de superá-la. Você crê nisso? Amém. Então por que todas as vezes que o céu se fecha, que a dificuldade se levanta, que o obstáculo ou o muro ele é criado diante de você, você começa a desanimar, você começa a murmurar? Você conhece a história de Jó? Você sabe o que aconteceu na vida dele? Estava tudo muito bem, mas foi só Deus apontar para Jó, apresentar a vida de Jó para Satanás, a vida dele virou do avesso, de uma hora para outra. Tem muitos momentos que nós passamos que nós estamos sendo afrontados pelo inimigo, e é o inimigo que se levanta mesmo, porque Deus ele é incapaz de fazer coisas ruins, de causar o mal. Preste atenção nisso, tá? Mas quando nós abrimos as brechas, quando nós abrimos espaço, o inimigo, ele tem como apontar o dedo para as nossas vidas e nos acusar, levantar acusações. E se as acusações forem fundadas, ele tem permissão para agir. O inimigo só trabalha na minha vida e na sua vida por dois motivos. Preste atenção nisso. Ou porque Deus manda ou porque Deus permite. Diga assim, o inimigo trabalha na minha vida por dois motivos. Ou Deus manda, ou Deus permite. Como assim, pastor? Deus manda. Amados, a palavra do Senhor nos mostra que muitas vezes nós somos testados pelo Senhor. Quando Deus, ele apontou para a vida de Jó, mostrando para Satanás, ele estava falando assim, vai lá, você tem carta branca. A única coisa que você não pode fazer é tocar na vida dele. Você sabe que Jó, ele era um dos homens mais ricos do seu tempo? E quando Deus deu essa carta branca para ele, Satanás foi lá e num só dia acabou com todos os bens que ele tinha. Acabou com todos os filhos que ele tinha. Acabou com todos os sonhos. Tudo que ele havia construído, de uma hora para outra, arruinou. Virou pó. E sabe qual foi a atitude de Jó? Vá lá no capítulo 1. Verso 20, para você ver. Está escrito assim na palavra de Deus, se você quiser acompanhar. Então, Jó se levantou. Se levantar significa ele se posicionou como homem de Deus. Ele se posicionou como mulher de Deus. Ele disse assim, quer saber? Não importa o que está acontecendo, não importa o que vai acontecer, mas eu vou me levantar e vou me posicionar. Muitas vezes, Deus está aguardando que nós nos levantemos e nos posicionemos para que Ele possa fazer a parte dele. E ele disse assim, ele se levantou, rasgou o seu manto, isso significava na época uma revolta, uma tristeza muito grande, era um ato de humilhação diante de Deus, e ele disse assim, ele raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Ele se humilhou na frente de Deus, ele se humilhou diante de Deus. E na maioria das vezes, quando acontece qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer levante contra as nossas vidas, a primeira coisa que a gente faz é murmurar contra o Senhor. A gente se levanta contra Deus, ao invés de nos levantarmos contra o problema. E isso é muito sério. E ele disse assim, nu saí da minha mãe, do ventre da minha mãe, nu voltarei.
O Senhor o deu e o Senhor o tomou. E aqui está escrito um dos versos mais lindos, no meu ponto de vista, da palavra de Deus. Está escrito: bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda, amados. Hoje é dia de aprendermos um princípio poderoso, que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida, que é o princípio da adoração, independentemente de como estão as coisas do lado de fora. Independentemente de como está o vento, de como está a tempestade. E quando nós entendemos e colocamos em prática o princípio da adoração, você pode ter certeza absoluta, a sua vida se transforma de uma maneira poderosa. Amados, a palavra de Deus, ela trata de transformação de vidas. Não, preste atenção, não adianta nós levantarmos as mãos, entregarmos a nossa vida para Jesus, se nós não permitirmos o Espírito Santo nos transformar. E transformação significa quebrar e fazer de novo. Não é mudança. Mudança é uma alteração de estado. Ela pode mudar para um lado, pode voltar ao status quo, ao status anterior. Já expliquei isso várias vezes. Se eu pegar esta mesinha e tirar de lá e passar para cá, eu mudei ela de lugar. Mas se eu pego um martelo, se eu pego um serrote, né, ferramentas hábeis, e começar a cortar, e começar a, enfim, tortar de maneiras diferentes aqui, dificilmente eu farei com que esta mesinha volte a estar nessa posição, desta forma. Isso é transformar. Vou falar de uma outra forma. Se você pegar um ovo e quebrar o ovo e fritar o ovo, você jamais você consegue fazer com que o ovo volte para dentro da casca. Isso é transformar. O Espírito Santo ele tem que nos transformar de tal forma que você se constranja por todo e qualquer tipo de pecado que você cometa na presença de Deus. Preste atenção, os olhos do Senhor, eles vagam pela terra o tempo todo. Enquanto você está dormindo, Deus está lá te olhando. Enquanto você está no seu trabalho, Deus está lá com você. Enquanto você está na internet, fazendo coisas que só você e Deus sabem, Deus está lá com você também. Passeando por sites que talvez você teria vergonha de olhar na frente de outras pessoas, mas Deus está lá. Acontece que na maioria das vezes que nós fazemos coisas erradas, nós pensamos que nós estamos agindo sozinhos, que Deus não está vendo. Mas preste atenção nisso, Deus está vendo tudo o que você está fazendo. E a pergunta-chave é, você está honrando, você está glorificando ou você está envergonhando o Espírito Santo que mora dentro de você? Como é que numa reunião celestial Deus vai se referir a você? Está lá vendo o meu servo Cláudio? Como será que Deus vai... Eu só voltei aí. O que será que Deus vai estar falando de mim? Porque o que Deus fala sobre você hoje vai ecoar pela eternidade. Vai ter um momento que nós vamos nos encontrar com esse senhor aqui, Jó, e Deus vai estar falando sobre Jó as mesmas coisas que ele disse e estão registradas nesse livro que nós acabamos de ler. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Então eu te pergunto mais uma vez, o que é que Deus está falando a seu respeito no céu hoje? Será que as coisas que estão acontecendo é por causa de uma permissão de Deus na sua vida? Será que Deus está te testando? E se Deus estiver te testando, dá glória a Deus, porque Ele está querendo levar você para um novo nível de intimidade. A palavra do Senhor diz, isso é uma coisa muito linda, né? Que apesar dessa atitude de Jó, de adoração, a situação de Jó não melhorou não, na verdade ela piorou. A palavra do Senhor diz aqui também, se você abrir aí no capítulo 2, né? Passou-se um tempo, Jó, ele passou por todas essas dificuldades, ele perdeu tudo que tinha, perdeu todos os filhos e houve uma segunda reunião no céu. E nessa segunda reunião no céu, tá lá Satanás calado e vem Deus de novo jogar Jó na fogueira. E muitas vezes nós nos sentimos como Jó, passando por situações, por desafios, por obstáculos, onde parece que nós estamos numa fogueira. Parece que acontece só comigo. Ou com você também acontece? Acontece com você? Então eu não estou sozinho nessa fogueira? As coisas aquecendo, as coisas esquentando, né? E a gente não sabe a origem. Então presta atenção.
Então, no capítulo 2 diz assim, que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? É a segunda vez, hein? Aí ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó? Jó já tinha perdido tudo. Não estamos falando do Jó milionário, do Jó cheio de filhos, do crente, né, que sacrificava pelos filhos. Aquele era crente mesmo, hein? Você sacrifica pelos seus filhos? Você apresenta a vida dos seus filhos, da sua esposa, hein, varão? Você que é sacerdote da sua casa, como tem sido o seu comportamento? Você tem sido sacerdote na sua casa? Você tem sacrificado pelos seus filhos? Talvez eles tenham pecado. Pastor, mas a salvação é individual, mas faça a sua parte. Não seja omisso, porque Deus vai te cobrar as pessoas que Ele confiou nas suas mãos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então disse Satanás, de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra, passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus. Ele disse as mesmas palavras. Já um homem que tinha perdido tudo. E que se desvia do mal, ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Verso 4 do capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Olha o ódio de Satanás. Pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende a mão contra ele, toca nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Está vendo Deus estabelecendo os limites? Deus estabelecendo os limites. Diga assim, Deus é um Deus que estabelece limites. Existe limite para o seu sofrimento. Existe o momento de início, existe o meio, que parece que quando a gente está no meio é aquele momento que você não está aguentando mais. E aí vem o fim. Tudo na vida é dessa forma. Tem fim para a dificuldade. Muitas vezes tem fim para o tempo de bonança também. A gente precisa entender isso. O mundo, a vida é cíclica. E eu quero te garantir hoje, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que você já está preparado, capacitado para viver todos esses ciclos da sua vida. Todos os ciclos você vai prosperar. Em todos os ciclos você vai prosperar. Porque mesmo em meio a dificuldades, em meio a desafios, é Deus te dando oportunidade para você crescer, para você se tornar mais forte na fé, para você se fortalecer na palavra, para você buscar mais intimidade com o Deus vivo. Diga assim, eu sirvo a um Deus vivo. O seu Deus não está morto. Diga assim, o meu Deus não está morto. Deus não está morto, vivo Ele está. Amém? Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, poderoso, é um Deus fiel, é um Deus que sabe das suas necessidades, sabe dos seus limites. Amados, eu olho para a vida de Jó e assim, eu admiro muito Jó, porque ele foi testado e levado a um ponto que eu não sei se eu seria capaz. Eu acho que Jó nasceu na hora certa, ele é um exemplo certo, e eu fico muito feliz de poder ler hoje o nome de Jó, ao invés de ser o nome de Cláudio. Sabia? Porque Deus me poupou de todas essas situações. Deus te poupou de situações que você não faz ideia. E muitas vezes nós agimos como crianças na frente de Deus. Nós fazemos birra como criança, nós fazemos biquinho. Quer saber? Não vou mais na igreja não. Como se Deus fosse o prejudicado. Quer saber? Essa igreja nunca mais vai ver meu dízimo. Como se a igreja fosse prejudicada. Como se fosse fazer falta na casa do Senhor. Amados, tudo que a gente faz na presença de Deus, faz bem ou faz mal, tão somente para nós mesmos. A gente precisa entender isso. Isso é crescer na fé. Isso é ir para um próximo nível de entendimento, para que nós possamos ajudar os que estão no nível abaixo. Porque tem muita gente em níveis muito mais baixos do que você. Pode ter certeza nisso. Por isso é que Deus te trouxe aqui essa noite, para você crescer um pouco mais. Para você se fortalecer um pouco mais. Para o seu espírito ser preparado, capacitado um pouco mais. Porque das portas para fora, a gente encontra muitas pessoas carentes de uma palavra como essa. Deus está aqui nesse lugar, Ele está aqui para te abençoar. Aliás, você já é abençoado. Diga assim, eu sou
abençoado. A minha família é uma bênção. Diga assim, a minha esposa é uma mulher santa. Diga assim, o meu marido é um grande homem de Deus. Os meus filhos são poderosos nessa terra. São essas coisas que Deus tem para mim e para você. Porém, guarde, você pode chegar neste nível pela dor ou pelo amor. Jó fez tudo certo. Jó fez tudo certo. Adorou o Senhor em meio à guerra. Mas a adoração dele não fez com que Deus o poupasse. E aí? Satanás, com essa palavra, com essa permissão de Deus, ele então toca na vida de Jó. Ele toca, melhor, na saúde, porque ele não tira a vida. Ele toca na saúde de Jó e aquilo que estava ruim piorou. Diga para o seu irmão, tudo pode piorar. Mesmo em meio à adoração, tudo pode piorar. Mas preste atenção, olhe para sua mão. Deus, ele tem o controle nas mãos. Tem alguma coisa na sua mão aí? O que tem na sua mão? Seus dedos? Está vazia a sua mão? Mas na mão de Deus, o controle está lá. A mão de Deus está cheia de poder. A mão de Deus está cheia de poder para fazer aquilo que você não pode. Inclusive, pelejar por você quando as forças parece que já foram todas embora. Amados, vamos encurtar um pouco a história. Passa-se o tempo. Alguns teólogos dizem aqui que passaram-se meses. Alguns teólogos dizem que foi 9 meses essa doença de Jó. Qual doença, pastor? A Bíblia não fala exatamente o que ele teve, mas fala que a pele dele começou a se soltar. Né? Eu não sei se ele se assentava nas cinzas por humilhação, ele estava querendo se humilhar diante de Deus, ou se as cinzas é algum tipo de anestésico. Os teólogos, os historiadores dizem que Jó cheirava mal a 100 metros de distância. Ele foi impedido de entrar na cidade, ele era impedido de participar dos cultos da época, porque todas as pessoas olhavam para ele e pensavam que ele estava amaldiçoado por Deus. Amados, aqui entra uma coisa muito interessante que Deus tem falado muito comigo. Nós precisamos aprender a parar de lançar julgamentos sobre os nossos irmãos. Isso é muito importante. Eu não tenho nenhum problema quando eu vejo um ímpio lançando julgamentos. Mas quando é um irmão, um cristão, um irmão em Cristo, isso me entristece muito. Eu vou dar o meu exemplo. Para que o pastor Cláudio foi chamado? O pastor Cláudio foi levantado por Deus para pregar a palavra. Eu não te convenço de absolutamente nada. Eu não te salvo de absolutamente nada. Eu não sou o melhor cara do mundo, eu não sou o cara mais legal do mundo. Eu não sou o pastor que mais ora no mundo, existem pessoas que oram muito mais do que eu. Foi para isso que eu fui chamado, para levar a mensagem. Eu não tenho importância nenhuma. A única coisa que tem importância aqui essa noite é a mensagem. Porque eu sou representante do reino, assim como você também, e eu estou representando Jesus aqui. Eu não fui levantado para ser juiz. Inclusive existe uma palavra no texto sagrado que diz assim: quem te levantou como juiz sobre os teus irmãos? A palavra do Senhor diz que Jó estava passando por muita dificuldade, muitas dores. De longe, as pessoas sabiam que Jó estava se aproximando. A palavra do Senhor diz que ele pegava pedaços de caco, de telha, de pedra, não sei, e raspava, porque ele não aguentava as dores, ele não aguentava talvez o mau cheiro. Olha que impressionante. A esposa dele, agora eu quero falar com as varoas, hein? Onde entra a sabedoria. Amadas, a minha pastora de Belo Horizonte e os meus irmãos que estão aqui vão poder confirmar. A minha pastora diz uma coisa que eu achei que foi uma revelação dos céus. Mas você, mulher, é, diante de Deus, uma engenheira. Sabia disso? A palavra do Senhor diz que a mulher sábia ela tem o poder de construir o seu lar. A mulher sábia, ela constrói. Porém, a tola, ela, o que ela faz? Destrói. Sabia que o poder da paz, da tranquilidade do seu lar, das bênçãos do Senhor dentro da sua casa está nas suas mãos, amada? Sabia disso?
Vou repetir. A mulher sábia, e o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, ela é sábia. A mulher que teme ao Senhor conhece o poder de Deus. Conhece que o nosso Deus tem o poder de salvar, tem o poder de resgatar, mas tem o poder também de ensinar. A mulher que é sábia, que teme o poder de Deus, ela faz milagres. Ela é uma provocadora de milagres na casa dela. Ela é uma construtora de um lar abençoado. Sabia disso, mulher? Você que me ouve, você que é casada e você que ainda não é casada, mas vai se casar um dia. Então preste muita atenção, porque você tem essa responsabilidade. Você pode ser uma bênção na sua casa, na sua família, mas você pode destruir uma família também. Então é muito importante que você, mulher, esteja sempre buscando a presença de Deus. Sempre. Intercedendo pelo seu esposo, intercedendo pela sua família, pelos seus filhos. Você é aquela que quando o marido chega bravo em casa, né? Cheio de revolta, o patrão, ou o chefe, o gerente, falou na cabeça dele o dia inteiro, né? Aí ele chega bravo, é você que tem que acalmar, é você que tem que tranquilizar. Você, não, deixa isso pra lá, vamos orar pela vida dele, vamos abençoar. Esse homem, meu Deus, foi usado pelo inimigo, hein? Com palavras, sabe por quê? Porque a palavra doce, a palavra de brandura, ela acalma o furor. Isso não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz que essa mulher de Jó viu uma situação dele, essa situação terrível, e disse assim, quer saber, Jó? Você é doido. Amaldiçoa logo esse Deus seu e morre. Seja liberto de tudo isso que você está passando. Olha o entendimento. Tem que rir. Tem que rir para uma situação dessa, porque uma pessoa para dizer uma bobagem, uma besteira dessa, é porque não teve nenhuma revelação do céu. O céu nunca fez sentido para ela. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí Jó disse para ela assim, tu é louca? Jó colocou ela no lugar dela. Você é louca? Você não sabe o que você está falando, não? Eu seria capaz de receber o melhor de Deus e não seria capaz de receber o pior? O que nós estamos vivendo é o melhor de Deus. Preste atenção, o que você está vivendo hoje é o melhor de Deus para a sua vida. E se não fosse Ele, a situação estaria muito pior. E por Ele vai ficar muito melhor. Quem recebe, diga amém. Dá uma salva de palmas para Jesus para você acordar. Dá um glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem para os que o amam. Ame a Deus, busque ao Senhor, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida e para a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Aí, a palavra do Senhor diz então que Jó, ele começou a ser julgado por 3 amigos dele. 3 amigos que não sabiam o que estava acontecendo, começam a falar mal de Jó, para o próprio Jó. Pelo menos estavam falando mal para ele, né? E não dele. E a palavra de Deus diz que houve aquele embate, né? Aquele embate teológico entre eles lá, e eles acusando Jó de um pecado oculto, né? E Jó ficando irado com a situação, né? Pelo que eles estavam falando, porque Jó se conhecia. Ele sabia que ele era reto, que ele era justo diante do Senhor. E ele começa, usando toda a experiência que ele já tinha com o Senhor, falar e se defender. Maldito seja o dia que eu nasci. Maldito seja esse dia. Então ele se revolta com a situação, ele se revolta com tudo que estava acontecendo com ele, mas preste atenção, em momento nenhum ele se levantou contra Deus. Ele falou que seja amaldiçoado o dia em que eu nasci, mas em momento nenhum ele fez o que a mulher disse para ele fazer. Ele amaldiçoou a Deus. E nós precisamos ter muito cuidado nisso. Porque não são as palavras que saem da nossa boca que fazem a diferença, mas as nossas atitudes no dia a dia é que dizem se nós estamos honrando ou desonrando a Deus. As nossas atitudes são muito mais fortes do que as nossas palavras. Eu costumo ensinar o seguinte, você quer que o seu filho faça alguma coisa? Então simplesmente não fale com ele, vai e faça, mostra como é que faz. Porque a coisa mais difícil que existe é você ensinar na teoria. Você falar, faz isso. Não vai fazer não. Vai fazer na hora, mas não vai aprender. Agora, se você for pegar, fazer, mostrar, fazer junto,
E no outro dia, fazer de novo, mostrar de novo. Amados, a palavra de Deus é tão sábia que ela diz assim: ensina o teu filho o que ele tem a fazer. Ensina, mostra o caminho. Isso não é um dia, não é uma vez, é todos os dias. Sabia? Isso é sinal de amor. Deus me ensina todos os dias. É só comigo que acontece isso? Deus te ensina todos os dias. Por quê? Porque Deus nos ama. Ele nos ensina nas situações difíceis. Ele nos ensina da mesma forma que ele ensinou para Jó. De uma maneira muito mais branda. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos aprender a enxergar as nossas lutas de uma maneira diferente. Porque muitas vezes nós passamos por lutas que não tem nada a ver com pecado. Não tem nada a ver com coisa errada que você está fazendo. Mas coisa boa, coisa gostosa, é nós podermos olhar para o céu e nos dirigirmos ao Senhor e dizer para Ele assim, como Jó dizia: Senhor, qual é o pecado que existe em mim? Qual é a injustiça que existe em mim? Jó disse isso para Deus. Em alguns momentos ele se exaltou. E quando ele se exaltou, aí Deus resolve falar com ele, lá no final do livro de Jó. Eu já preguei sobre isso, mas eu amo tanto essa palavra, que eu estou pregando de novo. Deus então disse para ele assim: Jó, você está falando demais? Então vamos conversar agora, direito. De homem para homem. Em primeiro lugar, se levanta, que você está prostrado. Presta atenção, Deus não te fez para ficar prostrado. Deus não te fez para você ficar se arrastando no chão, reclamando de problema, reclamando de dificuldade. Deus não te fez para você ficar arrastando. Sabe quem é que arrasta pelo chão? É serpente. Porque ela se arrasta por causa de pecado. Ela se arrasta por causa de uma palavra de maldição que Deus lançou para a serpente. A partir de hoje, você vai andar rastejando no chão. Amados, é só serpente, é só demônio. É só Satanás que tem que estar rastejando no chão. Filho de Deus, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, família que está no altar, família que está na igreja, é de pé, sempre, independentemente de qualquer coisa. Tá ruim? Tá bom, Deus vai virar. Tá ruim? Estou aprendendo. Deus está mudando a minha história. Tá ruim? Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas eu sei, eu não preciso ver, porque eu preciso só crer. Quem está entendendo, diga amém. Deus está trabalhando, ainda que você não veja. Ainda que você não sinta. Tem um louvor que diz isso, né? Como é aquele louvor? Ainda que eu não... Aquele que eu gosto muito. Waymaker. Ainda que você não veja, Deus está ali trabalhando. Ainda que você não sinta, Deus está lá trabalhando. Como é que é esse louvor? Lembra aí. Me ajuda. O refrão. Keeper. Darkness. Who you are. Agora vai para aquela parte lá. Mesmo que eu não te veja, você está trabalhando. Mesmo que eu não sinta, você está trabalhando. Mesmo que eu não sinta, você está trabalhando. Mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. Quem crê nisso? Amém. Mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. Quem crê nisso, de verdade? Amém. Mesmo que você não sinta, Deus está trabalhando. Pastor, Deus está longe de mim, amado, então é você que tem que se aproximar. Porque você não tem que sentir Deus, esse é o maior desafio. Você não tem que trazer Deus para a materialidade, sabe por quê? Porque Deus é espírito, nós não começamos falando sobre isso? E no espírito é que nós buscamos Ele. Como, pastor? Buscando na oração, buscando no jejum, buscando no relacionamento, na intimidade. Deixa eu usar aqui o casal abençoado. Como é que você vai conhecer a sua esposa, Igor? Como é que você conhece essa mulher de Deus que Deus te deu de presente? Orando, tendo convívio com ela. Tendo o quê? Convívio. Porque o convívio gera o quê? Intimidade. Intimidade. Relacionamento. Amados, não tem uma maneira de você conhecer uma pessoa sem se relacionar com ela. E a gente, na maioria das vezes, a gente trata Deus como se Ele não existisse. Ou seja, a gente vem cá só para cumprir uma tabela semanal. Será? Amados, eu tenho pregado muito sobre isso. Vamos buscar Deus na oração. Buscar ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Vamos dizer isso? Buscai ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Amado, Jesus está voltando, não brinca com isso não, hein? Não brinca com isso, se coloque de pé, em nome de Jesus. Amados, Jesus está voltando, está cada vez mais próximo esse dia. E você pode ter certeza absoluta que a palavra de Deus, ela não falha, não nos deixa enganados. A palavra de Deus diz que vão estar dois no campo, um vai subir e o outro vai ficar.
Vão estar dois em casa. Um vai subir e o outro vai ficar. Mas, amados, você tem que ter certeza absoluta do que você quer. E se você quer Jesus de verdade, é se posicionar. Decisão e posicionamento. Bíblia é decisão e posicionamento. De Gênesis a Apocalipse. As pessoas que erraram, as pessoas que caíram, as pessoas que ficaram registradas ali por causa de falhas, de erros, de pecado, Adão, Saul, tantos outros, foi por causa de uma péssima decisão, uma péssima escolha, falta de posicionamento. É possível. É possível. Davi errou, não errou? Quem acha que Davi errou, diga amém. Amém. Davi errou ou não errou? Errou. Davi errou muito, errou feio. Mas ele só errava uma vez. Não estou dizendo aqui que nós não vamos errar. Não estou dizendo aqui que nós não vamos falhar com o Senhor. Nós vamos entristecer muitas vezes o coração de Deus. Mas se você errou, chave de sabedoria. Nunca mais erre naquele erro que você cometeu. Não volte atrás e cometa de novo. Porque uma vez que você erra, que você peca, que você pede perdão, o que acontece? Deus perdoa. Mas ele sempre que perdoava Jesus, eu estou falando de Jesus, ele dizia assim, não peques mais. Amados, presta atenção, Jó não estava em erro, Jó não estava em pecado. Nós não sabemos de coisas que Deus sabe. Finalizando a história, Deus manda Jó ficar de pé e fala o seguinte, olha, já que você está querendo discutir comigo, onde é que você estava quando o mundo foi formado? Quando a luz, ela iniciou, quando ela apareceu pela primeira vez. E quando os mares, a separação das águas, quando eu disse, as águas vão chegar até aqui, a sua glória termina aqui, porque daqui para frente você não entra mais. Onde é que você estava, Jó, quando eu criei os pássaros, quando eu criei os animais marinhos, os peixes? E Jó, caladinho. Sabe o que isso significa, amados? Que existem muitas coisas que acontecem no mundo espiritual que nós não temos a menor condição, o menor controle sobre isso. Mas se nós cremos que Deus está no controle, Ele não permitirá que mal nenhum chegue às nossas casas. As nossas vidas, as nossas tendas estão guardadas no Senhor. E como bem lembrado pelo irmão, pelo Igor, você tem que ter Salmo 91, 7 no seu espírito, no seu coração. E o Salmo do Senhor diz assim, 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas nem você, nem a sua casa, nem a sua família, nem os seus filhos serão atingidos. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. E Deus está nessa conversa com Jó, né? Primeiro ele tirou Jó da prostração, porque o inimigo ele quer ver você prostrado, quer ver você no chão. Deus colocou Jó para cima, colocou ele de pé, falou assim, agora arria aí os seus lombos, amarra o cinto, para que a sua calça não caia. Sabe o que isso significa? Seja homem de verdade. Você que é líder da sua casa, da sua família, você tem que ser homem de verdade. É você que traz a sua esposa para a igreja. Não espera a esposa te chamar, não. Essa tarefa é sua. Da mesma forma que a esposa tem o trabalho dela de ser a engenheira do lar, ser sábia, é você, homem, que leva a sua família para a igreja. Você, Deus vai cobrar de você. Deus vai olhar para você e vai dizer assim, cadê sua família? Cadê sua esposa? Cadê seus filhos? E aí, o que você vai dizer? Amados, a palavra de Deus é uma bênção. O Senhor tem bênçãos para nós. Deus tem prosperidade para sua casa. Deus tem prazer em prosperar você. Mas é importante que você entenda, faça a sua parte. Faça a sua parte, porque a parte de Deus, deixa com Ele que Ele vai fazer. Amém. Depois de tudo isso, lá no finalzinho, o que acontece? Jó, então, ele reconhece a grandeza de Deus e ele reconhece a sua própria pequenez. Então, respondeu Jó, capítulo 42, verso 1. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que você está vivendo hoje é um plano que Deus tem para a sua vida. Se você está na bênção, você está colhendo frutos que você plantou lá atrás. Se você está na aprovação, você está tendo a grande oportunidade de ir para o próximo nível. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Preste atenção. No verso 5 do capítulo 42, é uma outra palavra que Jó diz, que é linda, maravilhosa demais, toca profundamente o meu espírito. Ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Deus está aqui nesta noite e te faz esse mesmo convite. Conheça ao Senhor face a face, significa olho no olho.
Deus colocou Jó de pé, colocou de volta nele toda a autoestima que ele havia perdido, tudo que a esposa havia tirado, aliás, tudo que Satanás tinha tirado de Jó por meio da esposa, tudo que Satanás tinha tirado de Jó por meio dos seus amigos, Deus está colocando de volta. Deus está fazendo uma cura interior e ele está recebendo. Por quê? Porque ele teve a humildade de reconhecer a falha dele, a pequenez dele. Ele exaltou o nome do Senhor, ele reconheceu que Deus estava no controle de todas as coisas, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Reconheça isso na sua vida. Isso significa entregar definitivamente o controle de tudo nas mãos do Senhor. Os planos do Senhor para a sua vida não podem e não serão frustrados. Amém. Se você crê, diga amém. Amém. E no verso 10 do capítulo 42, vem a recompensa. Amados, não tem luta que não esteja vencida pelo Senhor e não tenha também espólio para você e para sua casa. Feche os seus olhos, coloca a mão no coração e a outra levanta o mais alto que você puder e diz assim: eu recebo todos os espólios das minhas batalhas. As minhas guerras já foram vencidas pelo meu Jesus. Eu recebo pela fé todos os espólios, todas as bênçãos e todos os milagres, em nome de Jesus. Amado, o verso 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Deus está mudando a sorte de pessoas aqui essa noite, hein? Amém. Deus está mudando a sua sorte aqui essa noite. Receba pela fé em nome de Jesus. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. Você lembra que Jó havia perdido todas as coisas? Qualquer coisa que você perde, você já fica desesperado. Mas Deus tem bênçãos dobradas. Sabe o que significa isso? Dupla honra. Deus tem dupla honra para aquele que crê. Deus tem dupla honra para todo aquele que é fiel. Eu quero fazer mais um chamado. Seja fiel ao Senhor. Busque a presença do Senhor, porque você não se arrependerá e muito antes, pelo contrário, você será tremendamente abençoado. Amém. Não estou falando palavras vazias, estou falando sobre o poder de Deus na sua vida. E que você possa se achegar a Ele por amor e não por dor, como foi com Jó. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Amados, tem promessas de Deus para sua casa, tem promessas de Deus para sua vida. Eu quero que você feche seus olhos nessa noite. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e eu quero fazer um convite. Talvez você já tenha ouvido esse convite antes, talvez você nunca ouviu esse convite na sua vida, mas eu tenho algo do céu para você essa noite. Não sei se você crê em ministério profético, mas eu sou profeta do Senhor. E eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero te convidar, preste atenção no que eu vou dizer, a entregar a sua vida para o verdadeiro dono. Aliás, para o único dono. E esse dono tem um nome, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, presta atenção, não tem nada a ver com building, não tem nada a ver com lugar, não tem a ver com construção, não tem a ver com absolutamente placa de igreja, não tem a ver com religião. Presta atenção, religião é uma coisa que não tem nada a ver e não cabe na grande comissão. Eu estou falando sobre salvação. Existe uma diferença muito grande e com o tempo você vai entender isso. Mas hoje é preciso que você entenda uma única coisa. Jesus te ama profundamente e quer você de volta. Amém. Jesus não abre mão de você para o inferno. Jesus não vai abrir mão da sua vida. Mas você precisa fazer a sua parte. Ah, pastor, salvação é um ato específico de Deus e não tem participação humana nenhuma. Amado, se não fosse necessário, então a palavra de Deus, ela tem palavras sobrando ali, porque a palavra do Senhor diz que se você crer com o seu coração e com a sua boca confessar Jesus como Senhor e Salvador, você será salvo. Existe uma parcela, uma pequena, mas muito importante participação que depende de você. Eu quero te convidar essa noite a esquecer tudo que você possa ter aprendido sobre religião. Porque religião é criação humana e religião não salva ninguém. Religião não tira ninguém do inferno e leva para o céu. Mas Jesus tem capacidade para fazer isso. Pastor, eu sou muito estudado, eu tenho títulos, eu sou mestre, eu sou doutor, eu também sou. Eu também tenho mestrado, fiz em Portugal, em Lisboa. Mas isso não vale nada quando se trata de salvação. Salvação está muito acima disso.
Ah, mas eu estudei na faculdade, tudo besteira, tudo bobagem. É Satanás trabalhando para que você fosse para o inferno. Eu quero te convidar hoje, se você entendeu essa palavra, se você entendeu que Jesus te ama e Ele quer te resgatar do inferno, e se você ainda não fez essa confissão, é necessário que você faça a confissão recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para isso, é uma situação muito simples que você tem que fazer. Basta você levantar a sua mão e entregar a sua vida para o único e verdadeiro dono, que é Jesus Cristo.